E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Vocês perceberam que nos últimos vídeos eu mudei um pouco o cenário, porque agora eu não estou mais na sala da minha casa, eu vim para o meu quarto, a sala fica na frente, onde passam os carros, os vizinhos fazem barulho, e aqui no quarto é um pouco mais silencioso. Mas aí nós temos a desvantagem de estarmos justamente nos fundos de um campo de futebol. E aí não me estranhe se vocês ouvirem alguns gritos, o grito de gol, enfim. Mas se houver palavrão, com certeza eu vou cortar e eu vou começar a ouvir tudo de novo. Realmente, isso é coisa que acontece, já que minha vida é muito corrida e eu tenho que gravar nos horários assim que eu tenho um tempinho e nem sempre combina com os horários que o campo está vazio, né? Fazer o quê? Então, hoje a gente vai falar sobre todas as religiões levam a Deus? Será que todas as religiões nos levam até Deus? Elas são verdadeiras? Então, se você quer saber a resposta a essa pergunta, continue conosco. Quem nunca ouviu a expressão todas as religiões levam a Deus, todas levam ao mesmo caminho, o que importa é crer em Deus? Porque eu já ouvi demais essa expressão. Se você nunca ouviu, ouviu agora. O fato é que nós temos mais de 9.000 religiões, de acordo com uma pesquisa que eu fiz. 9.000 religiões. Estima-se que 70% das pessoas façam parte das principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e hinduísmo. Será que todas as religiões de fato são iguais e elas levam a Deus? Uma verdade interessante é que elas têm de fato muita coisa em comum. Religião vem do latim religare, que tem a ver com religar, ou seja, a ideia do ser humano se reconectar com Deus. Então, todas as religiões, elas visam estabelecer essa conexão do homem com Deus, do homem com o divino, do homem com os deuses, dependendo da religião. Então, esse é um princípio importante para a gente entender o significado de religião, entender que é essa ideia de reconectar o homem com Deus. Todas as religiões, elas têm algumas coisas em comum, elas têm normas, códigos morais, elas creem em algo transcendental, elas têm uma espécie de paraíso ou de compensação, eles pregam compensação para os seus fiéis. Isso é fato. Há algumas semelhanças entre as religiões. E isso nos mostra algumas coisas em relação a essa forte religiosidade do ser humano. Nos mostra que o ser humano ele tem esse senso de divino desde o nascimento. Como historiador, eu nunca estudei, nunca vi na humanidade uma sociedade que fosse ateia por natureza. Pelo contrário, o ateísmo vai de encontro à natureza do ser humano, que tem esse senso de transcendência, esse desejo, esse vazio, essa busca pelo transcendente. Então é comum você olhar a história da humanidade e ver entre os povos a religiosidade muito forte, essa busca por algo além de si. E isso só nos mostra que, de fato, o ser humano é um ser religioso. Não porque a cultura faz ser religioso, porque ele faz a cultura ser religiosa. É totalmente ao contrário. Mas a religião, de fato, as religiões elas têm algo em comum, né? Como eu já disse, mas elas também têm muitas diferenças. Vamos analisar então as principais religiões e vamos ver quais são as diferenças entre elas. Claro que isso é uma análise superficial e rápida, só para vocês perceberem que as religiões não são iguais. Por exemplo, em relação a Deus, quem é Deus? Os budistas não creem num Deus pessoal. E alguns chegam até a dizer que não existe a palavra Deus. Falar em Deus é algo que eles não acreditam. Eles nem se consideram religião. Para muitos, eles se dizem ser filosofia de vida. Os muçulmanos, eles dizem que acreditam em apenas um único Deus. Isso é verdade. Mas diferente dos cristãos que também acreditam no único Deus, os cristãos dizem que esse Deus subsiste em três pessoas. É um único Deus, mas subsiste em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os hindus acreditam em vários deuses. Então, aqui nós já temos divergências sobre o ser de Deus. Mas há outras divergências também. Por exemplo, o budismo, Siddhartha Gautama, quando ele funda o budismo, ele vai aí, de alguma forma, romper com o hinduísmo e vai ser contrário justamente àquilo que para o hindu é algo extremamente inegociável. Algo que eles não abrem mão, como por exemplo a autoridade dos Vedas, isso o budismo vai negar, e a lei do karma também. Então, percebe que já há uma divergência entre o budismo e o hinduísmo. E o hinduísmo, além de considerar extremamente importante e
não abre mão da exclusividade dos Vedas como autoridade para sua religião e também do karma, eles também acreditam na reencarnação. Então, percebe que aí nós já temos divergência entre duas religiões orientais. Sem falar que, em relação também aos cristãos, eles não abrem mão da autoridade da Bíblia. Os muçulmanos dizem que o Alcorão, ele é o livro sagrado, claro, deles, e que ele é importante e ele transmite a verdade somente quando ele não é traduzido. Por aí vocês tiram, e eu não nem me aprofundei nessas diferenças, que a gente poderia um dia falar um pouco mais sobre isso, fazer um vídeo especificamente sobre as diferenças entre as religiões, principais religiões do mundo. Aqui eu falei superficialmente, só para você ter uma ideia de como as religiões elas não são iguais. Embora aparentemente elas sejam iguais, elas de fato elas têm um código de moral, pregam o bom comportamento, a boa conduta, o amor, enfim. Quando a gente vai analisar com uma lupa, há grandes diferenças entre elas. Não sei se vocês já viram um vídeo do canal Portas dos Fundos que trata sobre essa questão. E claro, daquela forma irônica deles, e eles de fato adoram, né, criticar o cristianismo. E no vídeo eu vou estar passando algumas imagens aqui, eu vou deixar até também que vocês vejam algumas partes. Eu não vou poder colocar todo, né, por questão de direitos autorais aí, mas eu vou colocar alguns pedaços e vou explicando para vocês algumas coisas. Então o vídeo ele começa com uma mulher chegando no suposto céu, vamos dizer assim, e lá ela encontra Deus, né? E ela tem um choque, porque ela percebe que Deus que ela encontrou lá não era o Deus que ela esperava. Eu vou colocar a fala aí que Deus diz para a mulher. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Vou colocar mais um pouco para vocês verem onde eu quero chegar e onde o vídeo leva. Né? Ele vai inclusive dizer uma coisa interessante, que vocês vão ver agora. Ele diz o seguinte. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Então até esses caras que não são religiosos, não são cristãos e não creem no cristianismo, eles admitem que uma tinha que estar certa. Então isso eles passam muito bem. Uma religião tinha que estar certa. Por quê? Porque toda verdade elimina o seu oposto. Não podem todas estarem corretas, porque elas são diferentes. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês no início do vídeo. Então nisso o Porta dos Fundos está correto. Alguma tem que ser verdadeira. E é claro que jamais eles diriam que o cristianismo é verdadeiro, já que eles criticam, né, todo o tempo quando eles têm essa oportunidade. E aí os pluralistas deste tempo, desta época, contam uma história para nos fazer crer que nós somos arrogantes, porque dizemos que temos a verdade absoluta. Porque o cristianismo arroga para si exclusividade, assim como as outras religiões também. Como eu já mostrei, elas têm divergências, então elas arrogam para si também exclusividades em verdades. Nós dizemos que a religião verdadeira de fato é o cristianismo. E aí os pluralistas, para nos acusarem de sermos arrogantes, eles contam uma história que eu ouvi na universidade quando fiz o curso de História, e também concordava com eles, porque eu era um, até eu olhar para essa história com um outro olhar e perceber a incongruência dela. É a história dos cegos e o elefante. Conta-se que o elefante foi tateado por cegos, e um cego tateou o elefante, um cego apenas ficou tateando o elefante na sua cauda, o outro foi tatear o elefante na sua orelha, outro foi tatear o elefante na sua perna, e tem também até que alguém que acrescenta a tatear o elefante na sua lateral, na sua barriga, ali no seu estômago. E aí eles dizem que então o cego que estava tateando o elefante na sua cauda disse que seria uma espécie de corda. O que estava tateando na orelha disse que era uma espécie de abano, uma espécie de leque. O que estava tateando então na perna disse que se tratava de uma palmeira, de uma árvore. E o que estava tateando na lateral se tratava de uma parede. Enfim, então eles dizem, ó, tá vendo? Cada cego, ele conseguiu aprender um aspecto da verdade, mas não a verdade inteira. Eles estavam errados ou certos? Eles estavam errados, porque tudo que eles disseram não condizia com a verdade de que era um elefante. Eles estavam errados, eles não estavam certos. E que, na verdade, o pluralista que tenta nos mostrar que nós somos arrogantes, ele não percebe que o arrogante está sendo ele. Porque ele está dizendo que conhece a verdade além do que os cegos. Ele tem uma visão transcendente, ou ele tem uma revelação maior,
que nenhuma religião do mundo teve, para ele dizer que as religiões só conhecem uma parte. Compreenderam? Ou seja, só é possível contar a história dos cegos e o elefante alguém que enxerga o todo, alguém que enxerga todo o elefante. Então, na verdade, eu diria que o arrogante não somos nós. Os arrogantes são os pluralistas que querem, como diria Jonas Madureira, né? É uma arrogância humilde. Eles querem se passar por humilde, mas na verdade eles são os arrogantes da história. Os pluralistas, eles dizem a seguinte afirmação: você só é cristão porque você nasceu num país cristão. Se você tivesse nascido num país muçulmano, por exemplo, no Afeganistão, você seria muçulmano. Mas o que é que isso tem a ver com a verdade do cristianismo? O lugar que eu nasci não invalida a verdade do cristianismo. Porque se assim fosse, esse argumento vai também de encontro ao pluralista. Porque se ele não tivesse nascido no Ocidente nesta época, ele não teria feito esse questionamento. Se ele tivesse nascido no Afeganistão, também seria muçulmano, não estaria fazendo essas perguntas ou indagando essas questões. Ou seja, isso quer dizer então que pelo fato de se ele tivesse nascido num país afegão, ele não estaria fazendo esse questionamento pluralista, isso invalida também a crença dele pluralista, o pensamento dele pluralista, entendeu? Então não é o lugar que eu nasci, isso não invalida a verdade que eu creio, de forma alguma. Não é o lugar que eu nasci que invalida, não tem nenhuma relação com o lugar e a invalidação da verdade. Todas as alegações de verdade, como eu já falei, ela vai eliminar as verdades contrárias. Se o pluralista quer dizer que todas as religiões elas só têm um aspecto do divino, ele está querendo impor uma verdade absoluta. Ele está querendo dizer que todas as religiões estão erradas e apenas o pensamento dele de que todas têm apenas um aspecto do divino está certa. Ou seja, o pluralismo quer falar de verdades relativas, mas ele quer estabelecer sobre nós uma verdade absoluta. Há uma diferença fundamental entre o cristianismo e todas as outras religiões. Todas as religiões, com exceção do cristianismo, todas elas pregam a verdade de que o homem deve cumprir rituais, o homem deve obedecer aos deuses, cumprir mandamento dos deuses ou do Deus, cumprir com seu código moral, para que ele tenha uma recompensa, para que ele tenha um favor do Deus ou dos deuses. Ou seja, é o homem que merece o favor divino, o homem que se comporta para que Deus o compense, ou seja, Deus o recompensa porque ele merece. Mas o cristianismo é totalmente diferente. Não é o homem que merece, não é o homem indo até Deus, o homem tendo merecimento porque consegue obedecer ou porque consegue cumprir as regras de conduta moral da religião. Não é. O cristianismo é diferente porque foi Deus que veio até o homem. O homem perdido, o homem que não queria nada com Deus, o homem que havia rompido o seu relacionamento com Deus, o homem escravo dos seus desejos, o homem escravo do mundo, o homem escravo do diabo. Deus olha para essa humanidade perdida e mesmo assim ele vem de encontro a ele. Somente o cristianismo fala de graça. Somente o cristianismo. Todas as outras religiões falam de mérito, mas somente o cristão diz que o homem é salvo não porque merece ser salvo, mas por causa da graça de Deus. É Deus que vem em direção ao homem perdido, o homem vivendo na escuridão, vivendo o lamaçal do seu pecado. Somente o cristianismo tem um líder, tem um Deus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhum dos outros líderes arrogou para si essa exclusividade. Nenhum ousou fazer isso, somente Jesus fez isso. Porque, de fato, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso faz toda a diferença. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente Jesus Cristo é o caminho, somente Ele nos reconecta com Deus. A conexão perdida no Jardim do Éden. Isso é verdade. Você está perdido, você nasce perdido. Você nasce não querendo, não desejando Deus. Embora haja um senso do divino em você, o pecado fez com que você desviasse a adoração ao verdadeiro Deus. E você adora a si mesmo, você adora as coisas deste mundo, você é rei de si mesmo. Somente Cristo pode te redirecionar para o alvo correto. Somente Ele, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nós somos incapazes de obedecer à lei de Deus perfeitamente e pessoalmente. Somos incapazes. Não somos santos, não somos perfeitos. Isso só mostra que fomos afetados pelo pecado. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Admita que você precisa de Deus. Porque aquele que admite que precisa de Deus pode ser socorrido em tempo oportuno. Pode ter seus pecados perdoados. Pode ter suas dores aliviadas, o seu luto aliviado. Mas aquele que diz que não precisa de Deus não tem saída. Você precisa de Deus. Olhe para si mesmo. Lembro de uma história que um irmão que perdeu o seu irmão de forma trágica, e ele chega para o pastor, inclusive esses dois irmãos eram conhecidos na comunidade por serem trapaceiros, mentirosos, enfim, não tinha um exemplo de vida a seguir. Ele chega para o pastor que vai fazer, ele pede para o pastor fazer o funeral do irmão, ele vai lá e diz, pastor, eu só peço uma coisa para o senhor, durante a sua palavra lá diante do meu irmão morto, diga que ele é santo, por favor. E o pastor disse, não, eu vou ver o que eu vou fazer. E aí o pastor, no seu discurso, diz, eis aqui, esse homem que era um mentiroso, um trapaceiro, um vigarista, mas comparado ao seu irmão, ele era santo. O problema é que nós queremos nos comparar com os outros para parecermos melhores, para parecermos santos, mas a verdade é que nós devemos nos comparar com Deus, com Jesus Cristo. E a verdade é que não somos santos, somos manchados, somos imperfeitos, erramos o alvo. Por isso que precisamos de um Salvador. E o cristianismo, de fato, é a única religião que consegue responder às grandes perguntas da vida. Quem somos? Para onde vamos? Por que estão erradas as coisas? Por que o mundo está errado? E como o mundo será consertado? Só o cristianismo tem essas respostas, as respostas principais para a vida. Então, que nós possamos admitir que precisamos de Deus. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós poderíamos trazer alguns argumentos para corroborar com a ideia de que o cristianismo é a religião verdadeira, mas esse não é o tema do vídeo. Poderíamos falar sobre a deidade de Jesus, a Bíblia como palavra de Deus, sendo confiável e inerrante, mas fica aí a dica para outros vídeos. Ideias temos muitas, o que nos falta é tempo para gravar, mas aos poucos a gente vai colocando aqui para vocês. Então, antes de ir embora, clique aí para se inscrever, toca nesse sininho aí para receber as notificações e dá um like para nos ajudar, beleza? Até a próxima, se Deus quiser.